casa tem portas abertas. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja aí tocando a sua vida, tocando o seu coração, a sua família e todos os seus interesses. A palavra diz em Mateus 6,33, o Senhor Jesus declara: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando fala essas coisas, dentro do contexto ele está falando: não fiquem ansiosos, preocupados por que vocês vão comer, beber, onde vão dormir, com que vão se vestir. E o Senhor Jesus diz: olhem as aves do céu, que não plantam nem colhem e não morrem de fome. Olhem para os lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas nem Salomão, na sua nobreza e grandeza, se vestiu como um deles. E o Senhor Jesus então arremata o assunto dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça, nós temos a garantia da palavra que o Senhor nos acrescentará tudo isso, obviamente partindo do pressuposto que eu estou lutando, que eu estou trabalhando para o pão de cada dia. No Salmo de número 37, versículo 25, o salmista diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. A palavra de Deus nos garante isso. Um abraço especial aos queridos irmãos que estão aniversariando esta semana: a irmã Elane Faria, evangelista Jardel Ramos da Silva, nossa irmã Inês Aparecida Knupter, nosso irmão Johnny Vidal, a irmã Bruna Andrade, a irmã Indiara Oliveira, nosso irmão Rodrigo Martins, a Neiviane Schumacher Silva, a irmã Maria do Carmo do Espírito Santo, a irmã Valdeia Araújo, irmã Eliana Pereira do Canto. Vamos ver se o nosso querido irmão Adão faz uma grande festa, afinal é aniversário da sua esposa. A irmã Maria Lúcia de Bolsa Souza, obreira da igreja, que está lá no litoral, morando lá. Nosso irmão Rafael Soares, Lindaura Ferreira da Silva, ela é minha tia, irmã da minha mãe, Deus abençoe. Também o Wendel Muniz da Silva, que está lá em Rio das Ostras, junto com o evangelista Jardel, seu papai. A irmã Daniele Maria Silva, a irmã Sônia Maria Lins, a irmã Priscila Cristina Ferreira, nosso irmão José Antônio Marino, diácono Getúlio Knup, mais conhecido como Jota, nosso irmão Alexandre Luiz Zebendo, Lucirlei Guimarães Silva, Sérgio Alvarenga Rocha, Sebastião Caldeira, Deus abençoe, irmã Daiane Funi Teodoro, e por fim o Johnny Schumacher Laureano. Deus abençoe cada um dos queridos irmãos. Você vai ficar agora com a mensagem da palavra de Deus e eu já volto para interagir com você, mas antes lembrando as atividades da igreja. Todo domingo às 9 horas é o culto da palavra, de 9 às 11 o culto da palavra, com mensagem da palavra de Deus, com louvor, com oração. Em nome de Jesus estamos aguardando você, você vai ser muito abençoado. Todo domingo às 9 horas da manhã, todo domingo às 18 horas e 30 minutos é o culto de celebração. O Senhor venha neste domingo, vai ser mais um momento de Deus para a sua vida, um momento do Senhor Jesus, celebrando a ceia, participando de momentos de oração, de louvor, ministração da palavra de Deus. Toda segunda-feira às 15 horas é o culto tarde da bênção, e todo sábado, toda quarta-feira é o culto do propósito com Deus. Toda quarta às 19 horas e 30 minutos, nós estamos aguardando você. Toda quarta às 19 horas e 30 minutos é o culto do propósito com Deus. Nós estamos colocando diante do altar de Deus a nossa súplica, a nossa oração, com um propósito. Venha, nós temos uma estratégia de Deus aqui, e é só estratégia de clamor, de oração. Não envolve dê tanto para ter tanto, não envolve isso, envolve fé, envolve clamor diante do altar de Deus. Estamos aguardando você toda quarta do propósito com Deus, às 19 horas e 30 minutos. Todo sábado às 19 horas e 30 minutos, igualmente, culto da geração livre, que são jovens e adolescentes celebrando o Senhor. Fique com a mensagem da palavra e eu já volto para interagir contigo. Quem achou segundo Reis, diga amém. Se você não achou, aguardo você. Ache o segundo Reis. Segundo Reis capítulo 3, é um texto conhecidíssimo seu.
Quem aqui quer entrar 2014, passar todo ele, sair lá, vazar em 31 de dezembro de 2014 com derrota? Diga amém. Quem aqui quer fazer deste ano 2014 um campo de experiência com Deus e você quer ter muita vitória? Quem aqui quer ter vitória? Diga amém. Então pergunte para a pessoa que está do seu lado: você quer vencer? Pergunte, diga: você quer vencer? Então o título desta palavra me veio agora na mente. Quer vencer? É uma interrogação, viu, Ministério de Comunicação, se for fazer o DVD. Quer vencer? Então nós vamos percorrer isso aqui e ver algumas coisas que a gente pode fazer ou não para vencermos na nossa batalha em nome de Jesus. 2 Reis capítulo 3, de novo, quem achou, diga amém. Muito bem, a partir do versículo 1. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei eu e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. Disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. Disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia nem te veria. Ora, pois trazei-me então um tangedor. E sucedeu que, trazendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos. Quem diz amém a palavra de Deus? Com a Bíblia aberta ou fechada, pegue a sua mão, coloque sobre o texto sagrado e declare comigo: eu declaro que a palavra de Deus é fonte de vida para mim. Eu recebo a palavra de Deus como alimento do céu, e esta palavra vai me dar vitaminas espirituais para que eu me fortifique no Senhor. Amém ou não? Amém ou não? Você quer vencer? Você quer ter uma vida de vitória? Esse texto nos revela algumas coisas que a gente deve fazer e outras que a gente não deve fazer para que nós tenhamos êxito na nossa batalha espiritual. Eu sei que esse título, vitória, vencer, vitória nisso, naquilo, é muito popular hoje em dia, mas foi o que me veio à mente. Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo no contexto histórico, no fundo histórico. O Josafá, rei de Judá, reinava sobre 2 tribos, e o reinado de Israel, 10 tribos. Acabe, pai de Jorão, foi um péssimo rei, um homem
que transgrediu a lei do Senhor, transgrediu os mandamentos de Deus. Ele casou com uma mulher que não conhecia o Senhor. Ele trouxe para a terra de Israel idolatria de Baal. Ele levantou postes ídolos, ergueu bosques locais onde se adoraria a Baal, a Azerá ou a Azera, como você preferir. E se levantou do território de Israel um misticismo religioso e um paganismo religioso, como disse aqui o presbítero Levi Silva, que disse que muita gente pensa que está louvando ao Senhor, mas está seguindo o paganismo. Eles sabiam, conheciam que era culto ao Senhor, mas estavam servindo aos ídolos. Segundo a Bíblia, aquele que tem olhos, mas não enxerga, aquele que tem boca, mas não fala, aquele que tem pés, mas não anda, aquele que tem mãos, mas não apalpam, aquele que tem cabeça, mas é cabeça de pau, porque não raciocina. Mas nós servimos ao Senhor que pensa, que raciocina, que nos ama, que se estende sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que os seus olhos nos seguem de perto, a Bíblia diz que os seus ouvidos estão atentos às nossas orações, a Bíblia diz que a mão dele nos envolve, nos cerca de lado, embaixo, em cima, e o poder dele está dentro de nós. Você está aí, você pode dar glória a Deus. Josafá fez aliança com Acabe de ir à guerra com ele, e ele morre, e Acabe morre, e Jorão, seu filho, reina em seu lugar. E há um contexto histórico aqui que Jorão poderia ser o seu neto. Enfim, não importa aqui no texto, para o que nós vamos falar. E de novo acontece um problema no território de Israel, por estar ausente e distante de Deus. A primeira coisa que eu e você temos que ter em mente se nós queremos vencer: nós não devemos, até podemos, mas não devemos nos afastar de Deus. Nós temos que estar perto do Senhor, porque a Bíblia diz que perto está o Senhor de todos aqueles que invocam em verdade. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, o primeiro requisito para nós termos uma vida abençoada de vitória, estarmos perto de Deus. Eu preciso estar perto de Deus. Quem aqui precisa estar perto de Deus? Diga: eu preciso estar perto de Deus. Jorão andou na contramão. Olha o que a Bíblia diz, está logo aqui no início. Fez, no versículo 2, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se você quiser ser derrotado, faça o que é mal aos olhos do Senhor. Como eu vou saber? Na Bíblia está o que agrada a Deus. Se você quer perder, quer ter uma vida de derrota, desagrade a Deus. Peque bastante, transgrida bastante, adultere bastante, roube bastante, fala mal da vida dos outros bastante, seja um fofoqueiro, fale bastante mentira, aborreça bastante as pessoas, não ore, não busque ao Senhor, não leia a Bíblia. Eu te garanto que você vai ter uma vida de derrota. Mas se você quer ter uma vida de vitória, se aproxime de Deus. Faça o que Isaías declarou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu digo, Deus está perto de você agora. Deus está aqui. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio dele. Deus está aqui, porque eu estou aqui reunido com você no nome do Senhor. E aqui tem mais de 2 ou 3. Quem veio louvar o Senhor, levanta a mão e diga: eu vim louvar ao Senhor. Impossível que você saia daqui sem encontrar a Deus. É só abrir o coração e a coisa vai acontecer na sua vida. Mas não só hoje, não só na virada do ano. Durante todo o ano isso vai garantir a sua vitória. Vamos seguir aqui comigo. Não feche a sua Bíblia, eu preciso que você olhe aí na Bíblia, para que a gente não se perca. Vamos lá. Então, se você quer vencer, faça o que agrada aos olhos de Deus. Obedeça a Deus. Vamos lá? E ele diz: porém, ele não fez tanto mal como era o seu pai, como o seu pai fazia. Às vezes nós temos exemplo de pessoas que transgridem a palavra, transgridem a vontade de Deus, e a gente se coloca na balança espiritual e pensa assim: eu não estou tão mal, eu não estou mal como fulano, porque afinal de contas ele faz isso, eu só fiz isso. E a gente já aprendeu há muito tempo que toda transgressão é transgressão. Nós já aprendemos na Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados ou tampados para que não nos ouça. Mas os pecados que às vezes cometemos e as iniquidades que não saem às vezes da vida de algumas pessoas, impedem a sua oração de ser respondida, não permite que a oração seja respondida. Mas eu tenho certeza que estou olhando para um grupo grande de pessoas aqui, que estão bem íntimos de Deus, e que a sua oração está, como diz Apocalipse capítulo 5, versículo
versículo 8, estão em salvas de ouro diante do trono de Deus, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eu estou declarando para você que a sua oração de todo o ano de 2013 estão diante do altar de Deus. Eu estou dizendo para você que se você não foi respondido ainda, se está diante do altar de Deus a sua oração, isso quer dizer que você tem uma segurança. A sua oração vai ser respondida em algum momento. E eu oro que seja antes do apagar das luzes do ano de 2013. Mas se não acontecer, em 2014 é um bom tempo para o Senhor responder a sua oração. Você pode colocar a mão no ombro de alguém e dizer: a sua oração vai ser respondida. Você pode declarar isso para a pessoa que está perto de você: a sua oração vai ser respondida. Que maravilha, esta certeza em Deus, em nome de Jesus. O vento não está deixando a minha folha ficar quietinha, mas deixa eu voltar aqui para a gente não se perder. Vamos lá, nós estamos no capítulo 3, versículo de número 4. E o que aconteceu? Se eu e você não estivermos preparados para surpresas em nossa vida, pode contar, você já vai perder. A pessoa que não se prepara para eventualidades, coisas que às vezes não espera, a pessoa que não ora a Deus pedindo para guardar o seu coração para as surpresas da vida, essa pessoa está à mercê da derrota, porque de quando em vez aparecem surpresas. O pastor Gino aqui disse, com essa camisa rosa, com essa gravata quase pink, com esse blazer branco, que ele neste ano teve muitas tristezas, mas ele contabilizou muitas alegrias. Então eu e você temos que estar preparados para as surpresas da vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Diga para o seu irmão: você vai ter aflição em 2014. Diga para ele: pastor, está me amaldiçoando? Não, eu estou tomando a palavra de Deus e relembrando a você que nós estamos aqui nesta vida e nem tudo aqui é mel, nada aqui é completo. Existe um versículo na Bíblia, um pensamento de um escritor evangélico que diz que o Senhor pôs no coração do homem a eternidade. É por isso que nós não nos realizamos com as coisas temporais. Nada nesta vida realiza o nosso coração. Nada. Nada. Tudo que você puser a mão, está escrito no livro de Eclesiastes, tudo é aflição de espírito. É a primeira lição que a minha sogra me ensinou da Bíblia. Ela disse: olha, está escrito que tudo é aflição de espírito. Pare e analise a sua vida humana. Tudo que você toca. Você quer namorar? Está sem namorar? Está em aflição? Começa a namorar? Fica em aflição. Vai noivar? Está em aflição. Casou? Deus nos ajuda a vencer as aflições quando casamos. Agora eu quero filhos. Se prepare para as aflições. O filho cresceu, casou. Se prepare, continue, aflições. Eu e você temos que estar com o nosso coração guardado no Senhor para as surpresas da vida. Só existe um porto seguro, só existe um lugar seguro quando a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. O Salmo 91 diz: aquele que o quê? Habita, não passa de passagem, mas habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu leio na Bíblia sobre sombras, e a Bíblia diz no Salmo 23, no versículo 4, que o salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas a Bíblia aqui está dizendo que a gente não está andando em vale de sombra da morte. A Bíblia está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando o Onipotente resolve fazer sombra sobre a nossa vida assolada, o diabo vai ficar endemoniado, porque ele não vai conseguir tirar da nossa boca murmuração, porque nós estamos escondidos em Deus, estamos protegidos. E eu profetizo para a sua vida que 2014 vai ser um retrato dessa realidade na sua vida. Você vai entrar e vai sair 2014 abrigado no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Quem gostou e pega para si esta palavra, levanta a mão e diga: é minha esta palavra. Fecha a mão, trave a mão e diga: esta palavra é para mim. Glória a Deus. Quer vencer? Se abrigue no esconderijo do Altíssimo e você vai ter uma vida muito abençoada em o nome de Jesus. Enquanto alguém desliga um desses ventiladores para deixar eu aqui no texto, porque fica me mexendo toda hora aqui. Então eu e você temos que estar preparados para momentos de transições. Os momentos de transições acontecem. O rei de Israel não estava pronto. Por quê? Porque ele não adorava a Deus.
Quando nós adoramos e servimos a Deus, o Espírito do Senhor vem antes das surpresas. O Espírito de Deus que se move na nossa vida vem antes, chega primeiro, e aí sinaliza lá dentro de nós, começa alguma coisa estranha acontecer na nossa mente, e começa a haver um clima assim de intranquilidade. Sabe o que é isso? O Espírito de Deus nos convidando a orar mais, a jejuar mais, a buscar mais a presença do Senhor. Por quê? Porque o Senhor está vendo que existe uma armadilha à frente, e Ele vai nos dar a vitória, se nós estivermos em unidade com Ele. Você pode dizer glória a Deus. Na vida daquele que serve ao Senhor, as surpresas acontecem, mas elas não são totalmente surpresas. Por quê? Porque antes de acontecerem, o Espírito Santo já nos avisou, nós já estamos em oração, e o diabo mais uma vez vai se decepcionar conosco. Ele vai esperar, como Jó, que você abra a boca e blasfeme de Deus, e da sua boca vai sair assim: Deus deu, o Senhor para si tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele deu, Ele tirou, tudo é dele, bendito seja o nome dele. Você pode dizer bendito seja o nome do Senhor? Quer vencer? Esteja pronto para as surpresas, esteja pronto para proclamar a presença do Senhor na sua vida. Esteja seguro da presença de Deus. Jorão não tinha essa segurança. Uma vez pregando sobre isso, eu disse que não deveria ser Jorão, deveria ser Chorão o nome dele. Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver. E a Bíblia então diz que ele se surpreendeu. Por quê? Porque o seu pai morre e ele assume o trono. E ele era inexperiente. E aquele que era avassalado ou escravo, aquele povo que era governado por eles e que pagava tributo a Israel, resolve fugir. Mesa, o rei dos Moabitas, dá sebo nas canelas: vamos embora, aproveita que entrou outro rei, vamos sumir, vamos proclamar a nossa liberdade. E aí o que ele faz? Ele faz revista ao seu exército, e ele vê que o seu exército é pequeno demais para ir atrás daquele que ele queria capturar e vencer. Ele descobriu que ele não tinha condições de vencer seu opositor. Coisa triste, quando eu e você tomamos as nossas guerras diárias e anuais na nossa mão e achamos que nós podemos vencer na força do nosso braço. Jeremias 17 profetizou no versículo 5: maldito o homem que confia na força do seu braço, será como a tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem. Escute isso, a Bíblia está dizendo que aquele que confia no seu próprio braço, tipo assim: eu posso resolver meus problemas, eu sou dono do meu próprio nariz, esse problema que eu estou atravessando com a minha inteligência eu vou resolver, olha, com a minha força eu consigo desbancar, olha, com a minha inteligência, com o meu dinheiro eu vou resolver isso. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no seu poderio, que confia na força do seu braço. Mas a Bíblia diz que bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Habitará junto a ribeiros de águas, será como árvore que habita, que mora, que reside junto a ribeiros de águas, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Eu estou liberando uma palavra de Deus, é bíblica, não é da minha mente, dizendo para você que se você confiar no Senhor no ano 2014, tudo quanto você fizer irá prosperar. Eu estou dizendo para você que vai prosperar se você confiar em Deus. Agora, se você confiar na força do seu braço, você vai perder. Mas se você quiser vencer, confie em Deus. Confie em Deus. Eu disse para você confiar em Deus. E o que ele faz? Ele busca Josafá, como buscou seu pai, para fazer aliança com ele. E aí vai algo muito grave na nossa vida, que às vezes nós cuidamos em fazer a coisa certa, mas fazemos aliança com pessoas que não temem a Deus. Nos aliançamos com pessoas, nos aliançamos em negócios, nos aliançamos em coisas que não deveríamos nos aliançar. Aliançamos o coração, se aliança o coração com quem não teme a Deus e se corre risco por isso. Se você quer vencer,
faça aliança com quem agrada a Deus, faça aliança com quem teme ao Senhor. Josafá foi fazer aliança com quem fazia algo que era mal aos olhos de Deus, segundo o versículo 2, isso foi um risco para ele. Se você quiser saber do restante da história, não nesse contexto, mas mais à frente, ele é chamado de novo por conta desta aliança. E Josafá, um rei que teme ao Senhor, que louva a Deus, morreu na guerra, porque entrou em aliança com alguém que não estava abrigado em Deus. Se você quer ter uma vida de vitória em 2014, não faça alianças com pessoas que não servem ao Deus que você serve. Seja esperto, seja como Ruth, que disse para Noemi: não te deixarei, vou ficar com você, a minha família é a tua família, onde você dormir eu durmo, o que você comer eu como também. Olha só, o teu Deus é o meu Deus, eu faço uma aliança com você, e o teu Deus é o meu Deus. E o restante da história nós já sabemos, foram muito bem-aventuradas aquelas duas, a sogra e a nora, e a história é linda, é maravilhosa, está no livro de Ruth, você pode ler depois em outro momento na sua casa. Guarde o seu coração de não fazer alianças com pessoas que não têm aliança com Deus. O princípio da bênção está quando nós estamos aliançados com pessoas que têm alianças com Deus. Se você está aqui agora orando, pedindo a Deus uma resposta, você está diante de uma situação que você tem que definir e decidir, o Senhor já está respondendo para você. Eu não estou dizendo para fazer aliança com quem diz que é crente, não, porque tem crente que é pior do que infiel. Ele usa o rótulo de crente para engambelar os bobos. Ainda chama aqueles que são fiéis de bobo. Tem gente que é troço ruim, ainda usa o nome de Deus em vão. É só você orar, o Espírito Santo vai te mostrar e te revelar. Só pedir a Deus, uma oração eficiente, que você pode fazer e vai acontecer. Peça a Deus para mostrar o coração da pessoa. Aí um anjo desce para você à noite e com uma serrinha mostra o coração da pessoa. Não, você vai ver o coração da pessoa pela atitude dela. Você vai começar a ver as atitudes da pessoa, é Deus mostrando o coração da pessoa para você. Não, Deus pode mudar, muda o coração de quem quer. Deus não muda o coração de quem não quer receber mudança. Deus não entra em coração que não quer recebê-lo, Ele bate a porta, Ele está à porta. Se o coração não se abrir, Ele não entra, porque isso é um pré-requisito da palavra, isso é uma lei espiritual. Então se você não fique contando, se a pessoa abrir o coração, se abrir, tem muita gente que já morreu e já deu golpe em muita gente, porque ficou na expectativa da outra pessoa abrir o coração. Abra você o coração, abramos nosso coração para o Senhor, isso vai determinar a nossa bênção, a nossa vitória. Você está aí, você pode dar glória a Deus. Mas o Josafá se aliançou com um rei ímpio, e olha depois da aliança as besteiras que eles fizeram. O Josafá pergunta para o rei de Israel: por que caminho subiremos? Nós vamos contra o inimigo, por que caminho? Está aí no versículo 8. Por que caminho subiremos? Ele disse: pelo caminho do deserto de Edom. Interessante, tem gente que entra no deserto com as próprias pernas. Tem gente que passa a prova porque ele próprio escolheu passar a prova. Viu que o lugar era deserto, viu que o lugar era ruim, mas mesmo assim insistiu. Por quê? Porque foi no conselho de outro, fez uma aliança com quem não deveria fazer e seguiu o conselho de ímpio, como está escrito no Salmo 1. Seguiu o conselho de ímpio. Se eu entro em aliança com alguém que não serve a Deus, se eu sigo o conselho dos ímpios ou de ímpio, eu quero perder, eu quero ser derrotado, eu quero levar na cara. Mas se eu quero vencer, eu vou entrar em aliança com quem tem aliança com o Senhor e vou seguir o conselho de Deus, o conselho do Senhor. Você está aí? Você pode dizer amém? Pergunta para o seu irmão: você quer vencer? Se você quer vencer, não faça a aliança, nem siga conselho de ímpios. Diga isso para o seu irmão. E o que aconteceu aqui? Eu estou aqui no versículo de número 9 agora. Eles convidam o rei de Edom. Interessante que pela primeira vez Israel se une a Edom. Israel, descendência de Jacó. Edom, descendência de Esaú. Estão em crise, estão em brigas. Edom não é abençoado por Deus. Só que a Bíblia diz que Israel nunca deveria fazer mal a Edom, porque era do seu irmão, era a descendência do seu irmão.
E aí a Bíblia declara que eles entram em aliança, que eles passam pelo território de Edom. E o que eles fazem? Qual é o conselho? Eles entram no caminho do deserto. Eu estou no versículo 9, diz que andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. Existem pessoas que não têm um alvo definido na vida, querem vencer, mas não têm um alvo definido na vida. Escute isso, li num livro, diz assim, eu já falei aqui várias vezes, vou relembrar: não existe vento favorável para quem não sabe para onde vai. Para onde você vai? Não sei. Para onde você quer que o vento toca? Aonde o nariz apontar, vai dar de cara no muro, chapiscado, você vai se machucar. Então não existe bênção para quem não sabe para onde vai, para quem não tem propósito na vida. E a Bíblia então declara que eles andaram rodeando. Escute, eles rodearam a terra 7 dias. Eles estavam andando no entorno deles mesmos, dentro do deserto, e só acordaram para a situação que estavam passando quando alguém lá pediu água. E alguém disse: acabou a água, não tem mais água. E eles aí acordaram para a situação que eles se encontravam. Peraí, nós estamos no deserto, nós estamos aqui abandonados aqui, não existe água, nós vamos morrer. Aí o Jorão teve uma crise, um relampejo de quase sanidade espiritual, e ele diz: o Senhor nos trouxe aqui para nos matar. Próprio de alguém que não ora, próprio de alguém que não consulta o Espírito Santo, próprio de alguém que não tem proposta com Deus, próprio de alguém que não tem a sua vida relacionando com Deus, e na hora que vê que o mal está perto, culpa Deus, joga a culpa para cima de Deus. Deus nos trouxe esse deserto para matar os 3 reis e todo o exército. Foi o que o rei de Israel disse. Só que, para sorte, ainda existia conhecimento de Deus na mente do rei de Judá. E ele disse: peraí, não existe aqui neste acampamento, não existe aqui junto a nós, não existe aqui nessa cercania, não existe aqui nesse deserto alguém que a gente possa consultar a Deus através dele, não existe aqui um profeta de Deus. Queridos irmãos, uma verdade de Deus para mim e para você: ainda que a gente faça alianças que não deveria fazer, ainda que a gente tome decisões que não deveríamos tomar, todas as vezes, Deus é tão misericordioso que todas as vezes que nós voltamos o coração para Ele e queremos saber a sua vontade, Ele vai levantar alguém para trazer a vontade dEle para a nossa vida. Eu estou profetizando e dizendo para você que no ano de 2014, Deus vai levantar muitas pessoas para dizer a vontade dEle para a sua vida. E alguém disse: está aqui no nosso meio o profeta Eliseu. Qual era a referência que se usa a Eliseu? Está aqui o Eliseu, aquele que deitava água na mão do profeta Elias. Se isso era uma ironia ou não, eles estavam precisando d'água. E o Eliseu foi conhecido e referido naquele momento como um homem que deitava água na mão do profeta. Eles estavam em crise d'água, eles estavam morrendo de sede, e ali estava um profeta que entendia de água. Eu quero dizer para você que no meio do povo de Deus, Deus levanta gente com entendimento do Senhor para trazer mensagens de Deus que vão nos edificar. Você está aí? Você pode dar glória a Deus? Você pode estender a mão sobre o seu irmão e abençoá-lo? Tem gente que estende a mão e não fala nada. Eu fui numa igreja, estávamos eu e o pastor Zé Iris nessa ocasião. Eu comecei a pregar e vi que os irmãos estão pregando, suando o tupete e ninguém fala nada. Parece aquela história daquele pastor que estava orando para a igreja ser renovada no espírito, não é verdade? E no meio levantou uma senhora assim. Aí ele falou: é agora que o Espírito Santo vai descer. Não é só a mulher levantou, ela levantou a mão e fez assim. Aí o pastor falou: é agora. Ela foi assim. Era um mosquito que estava voando. Ninguém dava glória a Deus. Aí eu comecei: diga isso para o seu irmão, declare isso. E os irmãos começaram a ficar inquietos. Eu falei: vocês aceitam a palavra de Deus ou não? É a palavra de Deus que está dizendo. Diga isso para o seu irmão. Aí o pastor Zé falou que foi dizer para um irmão assim, uma coisa para o irmão fez assim. Tem gente na igreja que é bicudo assim.
diz que é servo de Deus, diz que serve ao Senhor, mas não abre a boca para liberar uma palavra de bênção para o seu irmão. Eu disse que aqui dentro e na casa de Deus tem profeta de Deus para liberar a palavra de Deus para nós. Abre essa sua boca agora e seja profeta e libera uma palavra de Deus para alguém. Abra, vê se você consegue. Vê se você consegue. Se você não tem o que dizer, diga: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Diga alguma coisa. Diga: o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar em 2014. Fala alguma coisa. Amém ou não amém? Quer vencer? Existe gente de Deus perto de você. É só olhar. Pode olhar os 360 graus, você vai ver alguém. E aí chamaram o profeta Eliseu. E Eliseu veio. E quando Eliseu chega, ele chega e olha assim para o rei de Israel. Falou: ué, é você mesmo? É, sou eu. Ué, mas você não serve a Baal? Você não se prostra aos ídolos da sua mãe? Você não oferece sacrifício a ídolos? Você não é você que não clama pelo Senhor? Como que agora você está querendo ouvir a voz de Deus? Não, é porque Ele nos trouxe aqui para nos matar. E o profeta Eliseu falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou te dizer uma coisa: se eu não respeitasse a presença do rei de Judá, o Josafá, eu nem olharia para você. Vai buscar agora os profetas do seu pai. Vai agora se prostrar diante dos ídolos da sua mãe. Vai agora clamar. Mas por que ele não fazia? Porque ele sabia que aquilo não respondia a nada. Ele precisava era de Deus na vida dele. Existe um momento na vida de toda pessoa que ela vai chegar à conclusão que o que ela precisa é de Deus, do Deus verdadeiro na vida dela. Que ela vai ter que desbancar, vai jogar fora tudo aquilo que é tradição de família, porque aquilo não suscita resposta, aquilo não tem qualidade. Vai abrir os olhos e ver e admitir que existe um Deus glorioso que lhe quer abençoar. Eu profetizo e digo para você: existe um Deus todo-poderoso, o único verdadeiro, que quer te abençoar. Ele está aqui, tem a bênção para você. Abra o coração que você já começa a receber ainda antes da virada do ano. Você está aí, você pode dar glória a Deus, ao Senhor. E ele disse: agora você quer saber o que Deus quer falar, né? Ele poderia dizer assim, sem unção de Deus: assim diz o Senhor, seu cabra safado, sem vergonha, vai buscar os ídolos agora para você ver o que é bom. Não, mas ele queria entregar o que Deus mandava. Então ele mandou trazer um tangedor. Não existia mística no tangedor. Era um instrumento de cordas que era para ser tocado, não para evocar o nome de Deus, não para evocar a glória de Deus, mas que todos fizessem silêncio, que todos se calassem para ouvir o que Deus tinha a falar. E trouxeram o tangedor e tocaram o tangedor. E quando tocou o tangedor, o profeta começou a dizer: assim diz o Senhor. E aí eu entro na parte melhor da história da nossa vida. Quando nós ouvimos o que Deus tem a dizer, a nossa vida tem vitória sempre. Quando os nossos ouvidos estão desobstruídos para ouvir o que Deus tem a dizer, nós vamos vencer sempre na nossa vida. Eu te afirmo que Deus tem algo para falar com o seu coração, não só hoje, mas todo o ano de 2014. Você está interessado em ouvir o que Deus tem a dizer a respeito de você para você? Nem sempre Deus diz o que queremos ouvir. Aliás, na maioria das vezes Ele diz coisas que talvez a gente não queira ouvir. E Ele nunca vai dizer palavras para me agradar. A palavra de Deus não volta vazia. A Bíblia diz que em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ou seja, a Bíblia ainda declara sobre a própria palavra que ela não volta vazia, mas ela faz o que agrada a Deus e vai prosperar naquilo que Ele enviar. Então Deus nunca vai falar algo para me ludibriar. Deus sempre vai falar algo para que eu acorde, para que eu desperte, para que a minha vida seja uma vida de vitória e uma vida abençoada. Você está aí, você pode dizer glória a Deus por isso. E Ele diz: assim diz o Senhor, não vereis vento. Você vai dizer: a gente não vê o vento. Irmão, estava falando, não vai ver as árvores balançando, até porque estava num deserto. Tinha nem árvore ali, estava no deserto. Se tinha algumas rasteiras. Não vereis vento nem chuva. Todavia, esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, os vossos animais, todo o vosso gado, e isso ainda é pouco aos olhos de Deus. Ele vos dará vitória sobre os vossos inimigos. Só que eles precisavam fazer uma coisa. A mensagem começou dizendo assim: fazei neste vale muitas
covas. E aí que entra o desafio maior da nossa vida. Acreditar em algo que Deus fala, através da boca de alguém, ou de alguma forma que Ele use nos dizer, que fuja, que está de contrário a toda expectativa de realização humana. Acreditar numa palavra que contradiga a realidade que os nossos olhos estão nos mostrando. A Bíblia chama isso de andar por fé e não por vista. Quando eu resolvo agradar a Deus, a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Esse é o nosso desafio maior. Quando tudo contradiz, quando tudo está parecendo equivocado, a gente acreditar na palavra de Deus. Ele disse para Maria: olha, o seu irmão vai viver, o seu irmão vai ressuscitar. Não, como? Olha, não temas, creia somente. Olha, acredite, tenha fé. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E antes de Maria tinha vindo Marta, reclamando a ausência de Jesus. Ele disse: se você crer, você vai ver a glória de Deus. São palavras que a gente já aprendeu desde criancinha. Mas como é complicado pôr em prática, quando tudo depõe contra, quando tudo parece que vai acontecer o contrário. Esse é o grande desafio da fé. A Bíblia diz, não me lembro o livro, talvez Pedro, depois de Hebreus, que a palavra ministrada àqueles não causou-lhes resultado algum, porque não estava misturada com a fé na vida daqueles que ouviam a palavra de Deus. Mas eu sei que estou pregando aqui para uma turma grande que tem fé no coração e crê em Jesus. Eu estou pregando para uma turma grande que tem fé no coração e crê em Jesus. Eu estou pregando para pessoas que creem no sobrenatural de Deus. Eu estou pregando para pessoas que creem que o Senhor abriu o mar vermelho. Eu estou pregando para pessoas que acreditam que o Jordão foi aberto pelo poder de Deus. Eu estou pregando para pessoas que acreditam que Noé fez a arca e salvou a sua família. Eu estou pregando para pessoas que quando não tinha pão no deserto, eles acreditam, nós acreditamos que Deus enviou maná. Eu estou pregando para pessoas que acreditam que quando não tinha água no deserto, a rocha foi ferida e saiu água dela para saciar. Eu estou pregando para pessoas que acreditam que quando não havia carne no deserto, o Senhor mandou a nuvem de codornizes e alimentou todo o povo com carne. Eu estou pregando para pessoas que acreditam na palavra de Deus. Eu estou pregando hoje aqui para pessoas que acreditam que Jesus veio em carne e em sangue. Eu estou pregando para pessoas que acreditam que Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu, está à mão direita de Deus no céu e intercede por nós. Eu estou pregando para pessoas que acreditam que o Senhor se importa com a sua sorte. Eu sei que estou pregando para pessoas que têm experiências maiores do que a minha. Eu sei que estou pregando para gente aqui que poderia usar o microfone e trazer aqui testemunhos que nos fariam delirar, dar glória, celebrar, pular, glorificar e honrar ao Senhor de tanta experiência que tem com Deus. Creia no poder de Deus, creia na vontade de Deus de resolver os seus dilemas. Acredite no sobrenatural do Senhor. Eu vivi um momento crítico. Eu, Miriam, minha família e algumas pessoas perto. E naquele momento crítico, há um tempo atrás, recebi uma carta de um irmão. E ele dizia na carta: Pastor Ednei, fique tranquilo, porque lá na cova dos leões, quando o diabo disse acabou para Daniel, Deus disse: não acabou. Eu fecho a boca do leão, te tiro daí e vou mostrar que ainda tem muita obra na sua vida. Fique tranquilo, pastor Ednei, porque quando o diabo declarou acabou para Sadraque, Mesaque, Abidnego, Deus enviou o quarto homem dentro da fornalha e apagou a força do fogo. Aleluia! Esse é o Deus que a igreja crê, esse é o Deus que a igreja vive, este é o Deus que nós celebramos, o Deus que tem poder e autoridade para fazer todas as coisas. E se há alguém com intimidade bastante para desafiá-lo, ele mete o pé no freio do sistema solar, mete a marcha ré e volta 10 graus da sombra do relógio de Acais para mostrar para o filho dele que ele estava curado. Foi isso que ele mostrou para Ezequias. Eu acredito nesse Deus. Se você acredita, levanta sua mão, dê glória a Ele. Não existe
adversário para Deus. Não existe impedimento para Deus operar na minha vida, a não ser que eu não queira andar com Deus. Mas se 2014 você vai andar com Deus, isso é uma decisão sua, não vai existir limitação para o poder de Deus na sua vida. E a única coisa que vai acontecer é que 2014 vai ser uma expectativa e uma plateia para ver a vitória de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, você recebe esta palavra? Como que você vai abrir covas num deserto? Como que você vai abrir covas num deserto que está todo mundo morrendo de sede? Que ridículo. Eu pensei isso já muitos anos atrás, quando li isso aqui, relia. Se fosse eu e você lá no deserto, o que você faria? Está todo mundo sem água. Se você está no deserto, está sem água, você vai morrer. Aí se levanta um homem que manda tanger um tangedor e diz em nome de Deus: fazei nesse vale muitas covas. A natureza, ou o natural no mínimo, ia falar assim: ele não quer ter trabalho em nos enterrar e quer que a gente abra cova para a gente cair dentro, que vai todo mundo morrer. Esse é o nosso desafio. Eu sei que você já ouviu o que eu vou dizer agora, mas escute. As provisões de Deus para mim e para você é como um oceano. Se você for lá com a xícarazinha, você vai encher e não vai fazer falta água no mar. Se você for com um canecão, você vai encher e não vai fazer falta aquela água para o mar. Se você for com um tonel de 200 litros, você vai encher, não vai fazer falta para o mar. Se você for com um caminhão-pipa, você vai encher e não vai fazer falta para o mar, porque é inesgotável a água que existe lá. Assim são os recursos de Deus para a sua vida. Não vai fazer falta para Deus. Deus não vai ser diminuído por liberar uma bênção para você. E se existe uma verdade da Bíblia, é que Deus ama nos abençoar. Deus ama nos abençoar. Amém? A Bíblia diz: agrada-te do Senhor. O problema é que tem muita gente que não se agrada de Deus. O versículo não está dizendo para eu me agradar de Deus, é para eu agradar a Deus, mas para eu me agradar da obra de Deus na minha vida. Agrada-te do Senhor. Fique agradado. Fique feliz com a presença dele na sua vida. Agrada-te dele e ele concederá o que deseja o seu coração. É só se agradar de Deus. E uma pessoa que se agrada de Deus louva a Deus. Uma pessoa que se agrada de Deus adora a Deus. Uma pessoa que se agrada de Deus ora, fala com ele, lê a palavra dele. Se eu não ler a palavra de Deus, eu estou dizendo que eu não me agrado de Deus, eu não quero ouvir Deus. Para você não ouvir seu pai e sua mãe, hoje existem muitos filhos assim meio esquisitos, que eles fecham a porta, vão embora. A gente ouve dizer assim. Mas se você quiser desagradar a Deus, você não precisa fechar a porta. Você não precisa ir embora. É só você fechar a Bíblia e não querer mais lê-la. Você está fechando a boca de Deus para falar com você. Se não quiser ouvir Deus, você está desagradando a Deus. Quer vencer? Leia a Bíblia, ouça Deus falar com você. Isso vai garantir plena vitória para você. Você está aí, você pode dizer amém? Eu estou pregando para quem está aí, você pode dizer amém? Eu disse que a vigília já são 11h05, daqui a pouco é meia-noite, acabou, e a gente já vai comer bastante para ir embora. Você está aí, você pode dar glória a Deus, pelo menos pela comida que vai vir, pode dar glória a Deus, amém? Glória a Deus. Você pensou que eu ia parar de pregar só porque não tinha microfone, né? Pastor Nes me socorreu. Essa voz parece estar rouca, mas o irmão lá já vai consertar. Então, terminando, se fosse você lá, o que você faria? Por experiência ou por pensamento? Teve gente que abriu cova grande. Afinal de contas, Deus falou. Afinal de contas, o homem de Deus foi usado. Quando vocês puderem tirar a gripe do microfone, eu agradeço. Afinal de contas, Deus usou alguém para falar. Então, alguém creu e abriu covas grandes. Por quê? Deus falou que viria água. Então, cova grande, muita água.
Mas teve um lá, eu sei que na igreja todo mundo crê muito, né? Mas ninguém crê do mesmo jeito. E uns lá abriram uma cova menor. Bom, vai vir água. Mas será que vem tanta água para encher assim? Vou abrir uma cova menor. E o outro lá falou assim, bom, eu até creio em Deus. Eu até creio no Senhor. Eu acho que até que pode vir água. Mas se vier, até chegar aqui, fazer uma cova menor. E teve gente que disfarçou, assoviou, fez só uma mexidinha com o pé. Bom, já abriu uma covinha. E teve gente que não abriu nada. E a Bíblia diz que no momento pela manhã, a Bíblia diz que pelo caminho que eles vieram, o caminho de Edom, Deus fez vir água, sem que o vento houvesse soprado, ou que alguém tivesse percebido chuva. Deus fez vir tanta água que encheu toda aquela região desértica de água. Encheu tudo aquilo ali. Cadê outro microfone? Foi embora? Esse microfone está com gripe. E a Bíblia diz que quando eles saem da tenda para olhar o vale estava cheio de água. E aí vai o resultado. Quem abriu só a pontinha do pé, pegou lá uma xícarazinha d'água. Quem abriu um pouquinho mais, tinha mais água. Quem abriu muito mais, tinha muito mais água. Mas quem abriu tanto, tinha muito mais água. Sabe o que significa? Abrir o coração para o mover de Deus. Se você abrir toda a sua vida para Deus, Deus vai trazer todos os recursos para você. Se você abrir menos, os recursos virão, mas te alcançarão com menos proporção. E se você não abrir quase nada, os recursos virão, mas serão bem menores na sua vida. E aí sabe o que aconteceu? Vou te dizer. O inimigo estava na emboscada para matar os 3 reis. O que acontece? A água era tão forte e veio tanta água, que a água chegou até onde o inimigo, o rei de Moabe, o Bessa, como é que é o nome dele mesmo? Mesa, tinha feito a emboscada. O que aconteceu? O sol começou forte, estava no deserto, e ele veio com uma coloração avermelhada. Quando o espelho d'água veio, e o sol bateu no espelho d'água, o inimigo e todo o acampamento do inimigo olhou a água como sangue. E quando olhou a água e viu como se fosse sangue, porque o sol batia forte sobre o espelho d'água, eles disseram, epa, os 3 reis se degladiaram, um matou o outro, moabitas, a presa, aos despojos. Quando eles correram para pegar os despojos, os 3 reis estavam lá vivos com o exército e derrotou o inimigo. Eu quero dizer para você, que se você crer em Deus, Deus vai dar um ludibrio na visão do inimigo, e ele não vai te ver como você é, ele não vai ver você no esconderijo de Deus, ele não vai conseguir tocar você. Quando ele se ameaçar, ou ele se engraçar para atentar contra a sua vida, o Senhor vai anulá-lo na fonte. O Senhor vai anulá-lo no seu princípio, e você vai conseguir ter um ano de bênção, um ano de vitória. Você está aí? Mas se eles não tivessem aberto as covas, teria acontecido algum milagre? O milagre teria passado por eles, e eles não teriam recebido coisa alguma. Eu quero convidar você, depois dessa volta toda no deserto, eu quero convidar você a abrir o coração ao que Jesus quer fazer com você, com a sua vida neste ano 2014. Você pode se levantar, pode se colocar de pé comigo. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Graças a Deus por esta palavra, eu quero orar com você. Pai Celestial, que a Tua mão gloriosa esteja tocando na vida deste querido irmão e irmã. Que a Tua mão de poder e de graça esteja envolvendo a vida desta pessoa, sua casa, sua família, tudo que diz respeito à sua vida. Que a Tua glória, Senhor, esteja trazendo o extraordinário do Senhor à vida desta pessoa. A palavra diz que nós somos guiados por fé e não por vista. Possamos ser guiados por aquilo que cremos no Senhor, e não por aquilo que as nossas vistas ou nossa visão humana veem, Senhor. Deus, que a Tua mão esteja suprindo a vida desta pessoa,
Que seja neutralizado agora todo o ataque do inimigo para o atingir. E que esta pessoa saia ilesa diante do teu altar, dando glória ao Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, em o nome de Jesus. Que a mão do Pai, que a glória do Senhor esteja envolvendo a sua vida. Lembrando a você que nós somos da Quinta Igreja Assembleia de Deus, estamos sediados aqui na Via Expressa, ali no coração de Olaria, aguardando você nos nossos cultos, nas nossas reuniões de louvor ao Senhor. Repetindo para você, todo domingo às 9 horas, de 9 às 11, é o culto da palavra, é o momento de celebração ao Senhor. Estamos aqui com a ministração da palavra, com cânticos, com oração, muitos alvos de oração, todo domingo às 9 horas da manhã. Todo domingo às 18 horas e 30 minutos é o culto de celebração ao Senhor, estamos aguardando você. Toda segunda-feira às 15 horas o culto tarde da bênção. Toda quarta, escute isso, toda quarta-feira às 19 horas e 30 minutos é o culto do propósito com Deus. Venha, nós estamos aqui com a estratégia de Deus, sem essa de dar tanto para ter tanto, nada disso. A gente conquista as bênçãos de Deus pela fé que colocamos diante do altar do Senhor. Todo sábado às 19 horas e 30 minutos é o culto da geração livre, que são jovens e adolescentes celebrando o Senhor. Se você quiser viver e desfrutar de momentos de oração na igreja, eu vou te dar os momentos de oração que temos aqui. Primeiro, segunda, quarta e sexta. Eu disse segunda, quarta e sexta, às 7h30 da manhã. Oração. Todo domingo às 8 horas da manhã. E toda quarta, de 19 às 19h30, um momento de oração especial diante do altar de Deus. E enquanto Quinta Igreja, nós estamos no propósito de oração durante o ano de 2014. Cada crente orando 1 hora por semana. Vamos romper o ano de 2014 dando glória a Deus. Nós estamos nesse desafio de bênção, continuamos levantando a bandeira da consagração pessoal. Estamos no ano de 2013, muitos de nós lemos a Bíblia durante todo o ano, no propósito da leitura diária. Muitos de nós entregamos essa leitura da Bíblia na vigília, na virada do ano, e outros continuam porque não terminaram, e outros começaram igualmente. Venha fazer parte desta família, venha estar conosco para celebrarmos ao Senhor, que a glória de Deus esteja tocando a sua vida, tocando o seu coração. Vai ser um prazer receber você aqui em um dos nossos cultos, para podermos celebrar ao Senhor e glorificarmos conjuntamente ao Senhor. Que esta graça, que esta glória do Senhor não esteja apenas na virada, no início do ano, mas que esteja presente na sua vida durante todo o ano. Que a mão de Deus se veja sobre você e que a luz do rosto de Cristo brilhe na sua face. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. A mesma casa tem portas abertas.